A Sagrada Família, Karl Marx e Friedrich Engels, editorial Boitempo, edição 2011. Capítulo 8. Caminho terreno e transfiguração da crítica crítica ou a crítica crítica conforme Rodolphe, príncipe de Gerolstein, por Karl Marx. Página 185 a 189, introdução e subtítulo 1. Rodolphe, príncipe de Gerolstein, expia em seu caminho terreno um duplo delito, seu delito pessoal e o delito da crítica crítica. Ele mesmo, em diálogo acalorado, desembainha a espada, meneando-a contra seu pai, enquanto a crítica crítica, em colóquio acalorado, deixa-se arrastar por emoções pecaminosas contra a massa. A crítica crítica não revelou um só mistério sequer. Rodolphe expia esse pecado e revela todos os mistérios. Rodolphe é, conforme a informação do Sr. Zeliger, o primeiro servidor do Estado da humanidade. Do Suálpio, Egídios. Veja-se o Constitutionnel Jahrbuch, Anuários Constitucionais, do Dr. Karl Weil, de 1844, tomo 2º. A fim de que o mundo não afunde, devem, segundo as informações do Sr. Zeliger, cita, atuar os homens da crítica desapiedada. Rodolphe capta o pensamento da crítica pura, e esse pensamento é mais fecundo para ele e para a humanidade do que todas as experiências que esta tenha podido reunir em sua história, do que todo o saber que Rodolphe tenha podido assimilar para si dessa história, ainda que fosse guiado pelo mais fiel dos mestres. O juízo imparcial com que Rodolphe eterniza seu caminho terreno não é, com efeito, outra coisa que a revelação dos mistérios da sociedade. Ele é o mistério revelado de todos os mistérios. Fim da estação. Porém, Rodolphe dispõe de um número de meios externos infinitamente maior do que os restantes dos homens da crítica crítica. E ela consola-se dizendo, cita, inalcançáveis são, para os menos favorecidos pela sorte, os resultados de Rodolphe. Não é inalcançável o seu belo objetivo. Fim da estação. A crítica deixa, pois, a cargo de um Rodolphe favorecido pela sorte o ato de realizar seus próprios pensamentos, e canta acompanhando-o. Cita, caçador, vá na frente, por favor. És tu que tens as grandes botas impermeáveis. Nota 1, citação de um dos livros populares, Wolkenbücher, alemães, da narrativa intitulada Die Sieben Schwaben, ou Sete Suábios. Nota da tradução. Perdoe-me a pronúncia, não falo alemão. Acompanhemos Rodolphe em seu caminho crítico através do mundo terreno, mais fecundo para a humanidade que todas as experiências que esta tenha podido reunir em sua história, que todo o saber, etc., que por 2 vezes salva o mundo de sucumbir. Subtítulo 1. A metamorfose crítica de um açougueiro em um cão, ou o Chourineur. Nota 2. Herói da faca. O Chourineur era originalmente açougueiro. Diversas fatalidades acabam transformando esse homem selvagem em um assassino. Rodolphe encontra-se com eles casualmente no momento em que ele acaba de maltratar Fleur de Mer. Rodolphe descarrega sobre a cabeça do habilidoso brigão uns tantos socos magistrais e imponentes, e com isso Rodolphe conquista o respeito de Chourineur. Mais tarde, na taverna dos criminosos, Chourineur dá prova de seu temperamento bondoso. Rodolphe lhe diz, tu ainda tens coração e honra. E com essas palavras, lhe infunde o respeito por si mesmo. Chourineur tornou-se melhor, ou conforme diz o Sr. Zeliger, converteu-se em um ente moral, e Rodolphe o toma sob sua proteção. Sigamos o processo de formação de Chourineur, conduzido por Rodolphe. Primeira fase. A primeira lição que Chourineur recebe é uma lição de hipocrisia, deslealdade, perfídia e simulação. Rodolphe utiliza o Chourineur moralizado exatamente da mesma maneira que Vidocq utiliza os criminosos que ele moralizava. Ou seja, faz dele um mouchard. Nota 3, espião da polícia. E um agente provocante. Nota 4, agente provocador.
Ele o aconselha a aparecer sob as vistas do maître d'école, nota 5, mestre-escola, a fim de mostrar que mudou seus princípios de não roubar, e propor ao maître d'école uma expedição de roubo, fazendo-o cair assim em uma armadilha preparada por Rodolfo. Chorinet tem a sensação de que o querem arrastar para uma farsa. Protesta contra a sugestão de desempenhar o papel de mouchard e agente provocador. Rodolfo convence com facilidade aquele homem primitivo através da pura causística, da crítica, que diz que uma má ação não é uma má ação quando é cometida em favor de motivos bons e morais. Chorinet, já na condição de agente provocador, leva seu antigo companheiro à perdição, utilizando-se da camaradagem e da confiança do passado. Pela primeira vez em sua vida, ele comete uma infâmia. Segunda fase. Voltamos a encontrar Chorinet na condição de garde-malade, ou de enfermeiro, de Rodolfo, a quem salvou de um perigo de morte. Chorinet se transformou em um ente tão honesto e tão moral que recusa a proposta do médico negro, Davi, de que se sente no chão por medo de sujar o tapete. Mas ainda mostra-se tão tímido que nem sequer se atreve a tomar assento sobre uma cadeira. Primeiro, ele vira a cadeira de costas e depois senta-se sobre os pés dianteiros dela. Não deixa de se desculpar a cada vez que trata o Sr. Rodolfo, a quem salvara de um perigo de morte, por amigo ou Monsenhor. Nota 7. Senhor. Em vez de tratá-lo por Monsenhor. Nota 8. Magnânimo Senhor. Admirável domesticação do implacável homem selvagem. Chorinet proclama o mais íntimo mistério de sua metamorfose crítica quando confessa a Rodolfo que sente por ele o mesmo apego que um bulldog sente por seu dono. Je me sens pour vous comme qui détrait l'attachement du bulldog pour se montrer. Nota 9. Eu sinto por vós algo assim como o apego de um bulldog por seu dono. Nota nível. O antigo açougueiro se transformou num cão. A partir de agora, todas as suas virtudes se reduzirão à virtude do cão, ao puro devotamento. Nota 10, a devoção. Por seu dono. Sua independência e sua individualidade desaparecerão por completo. Contudo, assim como os maus pintores têm de pôr um bilhete na boca de suas pinturas, a fim de indicar o que representam, Eugène Sue porá um bilhete na boca do bulldog, que não cessará jamais de se assegurar aquelas duas palavras. Tu tens coração e honra. Me tornaram um homem. Chorinet encontrará nesse último suspiro, ou nesse bilhete, e não em sua individualidade humana, até o momento em que der seu último suspiro o motivo de seus atos. Como prova de sua correção moral, ele porá a refletir por muitas vezes acerca da sua própria excelência e da maldade dos outros indivíduos. E tantas vezes quantas ele jogar ao léu suas expressões morais, Rodolfo haverá de lhe dizer: agrada-me te ouvir falar assim. Chorinet não se tornou um bulldog comum, mas, sim, um bulldog moral. Terceira fase. Já tivemos a oportunidade de admirar a honestidade burguesa atrasada, que veio a substituir o desembaraço grosseiro, mas audaz de Chorinet. Agora ficamos sabendo que, conforme é adequado a um ente moral, ele assume também os ares e as atitudes do burguês atrasado. Cita: Allez voir marcher. On le trouve pour les bourgeois les plus inoffensifs du monde. Vendo-o andar, tomar-se-o-ia pelo burguês mais inofensivo do mundo. Nota 11. Mas ainda mais triste do que a forma é o conteúdo que Rodolfo dá à vida criticamente reformada de Chorinet. Ele o envia à África a fim de que sirva de exemplo vivo e saudável do que é arrependimento ao mundo infiel.
A partir de agora, ele já não representará mais sua própria natureza humana, mas sim um dogma cristão. Quarta fase. A transformação crítico-moral fez de Chorineau um homem calmo e precavido, que arranja sua conduta conforme as regras do temor e da sagacidade. Cita, nota 12. O Chorineau não disse uma só palavra do castigo infligido ao mestre-escola por medo de se ver comprometido. Nota 1000. Chorineau sabe, portanto, que o castigo infligido ao mestre-escola era um procedimento contrário à lei, e não sobre o bico por medo e não abre o bico por medo de se comprometer. Sabe o Chorineau. A quinta fase. Chorineau aperfeiçoou sua cultura moral a tal ponto que sua atitude canina ante Rodolfo se reveste conscientemente de uma forma civilizada. Ele diz a Germaine, depois de o ter salvado de um perigo mortal, cita: tenho um protetor que é para mim o mesmo que Deus é para os sacerdotes. A gente tem de se prostrar de joelho diante dele. Fim da estação. E em pensamento ele se prostra de joelho diante de seu Deus. Cita: o senhor Rodolfo, prossegue ele dirigindo-se a Germain, vos protege. Eu digo Senhor, mas deveria dizer magnânimo Senhor. Em todo caso, tenho o hábito de chamá-lo de Senhor, Rodolfo, e ele permite que eu assim o faça. Fim da estação. Que esplêndido despertar e florescer, exclama o senhor Zéliga, tomado pelo arrebatamento crítico. Sexta fase. Chorineau termina com dignidade sua carreira de puro dévouement, de bulldoguismo moral, deixando-se esfaquear em defesa de seu magnânimo senhor ao fim. No preciso instante em que o esqueleto ameaça o príncipe com seu punhal, Chorineau detém o braço do assassino. O esqueleto o atravessa de um só golpe. Chorineau, já moribundo, ainda diz a Rodolfo, cita: eu tinha razão em dizer que um pedaço da terra, um bulldog como eu, poderia ser útil, por vezes, a um grande e magnânimo senhor como vós. Fim da estação. A essa manifestação canina, que resume em um epigrama toda a carreira vital de um Chorineau, ele acrescenta o bilhete posto em sua boca. Cita: nós estamos quites, senhor Rodolfo. Vós dissestes que eu tinha coração e honra. Fim da estação. O senhor Zéliga grita, com todas as forças do seu corpo: que mérito tão grande o de Rodolfo, ter restituído o Chorrilhomen à humanidade.